vamos colocar um VTzinho só para vocês entenderem o assunto do momento. O frio chegou. Eu particularmente adoro frio, mas a gente sabe que com ele algumas coisinhas acontecem. Olha lá. Nesta época do ano, quando as temperaturas caem radicalmente, não é só a gripe que chega com tudo. As dores no corpo se tornam muito mais frequentes, até mesmo para quem não as sentem ao longo do ano. Nos dias mais frios, os vasos sanguíneos e os músculos se contraem para manter o corpo aquecido. E é essa contração que faz com que algumas partes do corpo fiquem mais doloridas. Além disso, os sintomas de algumas doenças, como artrose e bursite, ficam mais acentuadas, pois muitas pessoas acabam ficando sem disposição até para atividade física. É possível passar o inverno sem dor, mas para isso é importante deixar a preguiça de lado, praticar exercícios físicos e, é claro, manter-se sempre aquecido. A gente já estava comentando que esse off introdutório explicou muita coisa, mas tem muito assunto, hein? Você está sentindo dor agora no inverno? Eu já comecei com algumas. Gente, é impressionante. Por isso que a gente convidou a quiropraxista queridíssima Lilian Saldanha. Bem-vinda. Tudo, boa tarde. Tudo bem. Sempre um prazer tê-la aqui. Prazer, todo meu. Menina, que história é essa? Que o frio chega, o músculo faz uma coisa, não sei o que, lá faz outra e aí dá dor. Sim. Então, como a gente viu no vídeo, até é legal a gente explicar direitinho, no frio normalmente os vasos sanguíneos eles diminuem de calibre, certo? Então esses vasos sanguíneos, o sangue fica mais difícil de passar. Entendi. Então, na verdade, por isso que a musculatura acaba se contraindo e a nossa circulação sanguínea, ela diminui também. Tá. Então tem que tomar cuidado, por exemplo, até de pressão, por isso que tem que fazer atividade física para aumentar essa circulação sanguínea para que o nosso corpo se mantenha com quente, né, com calor, né? Ah, então aquele lance de fazer voltar o sangue, então praticar atividade física e estimular a panturrilha para esse sangue ir e voltar. A gente já fez umas pautas com vascular aqui no programa e isso é seríssimo. Então imagina, nessa época do ano, mais ainda. Mais ainda. E principalmente, por exemplo, quem já tem algum tipo de doença, por exemplo, a artrose, algum tipo de artrite ou gota, ou às vezes até uma doença reumatoide, vai sentir mais dores agora no inverno, principalmente. Tá. Justamente por essa falta de circulação que a gente tem no corpo, que aí diminui um pouco a nossa temperatura, e também o que a gente faz de errado, diminui as atividades físicas. Fica com preguiça. Porque tá com frio, fica com preguiça, a gente vai diminuindo. Então isso é ruim para o nosso corpo. É no inverno que a gente tem que voltar e pelo menos manter as atividades físicas, que isso é bom. Então as pessoas que já têm dores crônicas, problemas que já vêm aí de um tempo, não adianta, bom encarar que agora no inverno realmente vai ter mais dor. Sim, principalmente, por exemplo, a pessoa começa a sentir dor, ela para. Ou ela fala, eu tô com dor, eu não vou fazer nada, fica em casa, sentado, a dor só vai piorar. Tá. Por quê? Com a diminuição do sangue no nosso corpo, cria um líquido nas nossas articulações, ele aumenta esse líquido. E aí é esse líquido que aumenta as dores articulares. Entendi. Então quem tem artrose e tal, que pode ter um inchaço, o inchaço aumenta. Isso, ele aumenta e às vezes a gente tem até deformação de extremidades. Por exemplo, as mãos ficam... Os dedos ficam deformes, os pés também. Olha. Então, a pessoa que sente, às vezes, dificuldade de manhã para fazer o movimento de abrir e fechar a mão, já é um sintoma, por exemplo, de alguma artrose, alguma artrite, e no inverno piora muito isso. Aquele lance de colocar um anel que você coloca sempre no mesmo dedo e não conseguir, pode ser um alerta também? Pode. E muita gente fala assim, tá chegando o inverno, tô sentindo dor. A gente fala isso. Direto. E é verdade, porque no inverno ele vai sentir mais dor mesmo. Isso é normal. É normal. Vamos chamar então, ela mais uma vez. Esqueci, Patrícia? Não, Juliana. Desculpa. Juliana. Juju, vem pra cá. Você tá bem? Ela sempre vem aqui pra nossa... Tudo bem? Bem-vinda para nossa cadeira pelo seguinte. Já que a gente entendeu que esse período do ano isso acontece, a gente tem que fazer alguma coisa ou para tentar prevenir, porque o frio vai aumentar. Sim. Ou para num momento de crise, o que a gente pode fazer? É isso que eu queria te perguntar. Uma coisa que eu falo bem importante, isso para todas as idades, tá? A caminhada. A caminhada é muito importante para a nossa saúde em geral. Tá.
tanto para aumentar essa circulação, tá? E como agora vem o frio, vem os resfriados, vem também a caminhada, ela aumenta a nossa imunidade. Então, por exemplo, pode ir caminhar uns 20, 30 minutos, já é o suficiente para o seu corpo se manter bem, a circulação aumenta, ou na caminhada, só os detalhes, passar protetor solar e fazer algum alongamento antes. Por quê? O nosso corpo ele tá frio, e mais frio ainda agora no inverno. Então, se o seu corpo está frio e você vai direto fazer alguma atividade física, você vai sentir dor. Então, muitos esportistas agora no inverno sentem dor também por causa disso. Fala, Eline, eu faço atividade física, mas eu tô com dor. O que acontece? Quando o corpo está quente, a gente não sente, mas depois que ele esfria de novo, vem a dor, né? Isso. Então, o alongamento antes é justamente para movimentar o músculo, destravar as articulações, para que você consiga fazer atividade física bem e não sentir dor depois. Perfeito. O que a gente pode fazer, então, desses alongamentos? Tanto, por exemplo, na atividade física, se você está ao ar livre, por exemplo, estimular as duas mãos assim, para que a circulação vá para as duas extremidades, tá? Você pode fazer isso tanto correndo ou na própria caminhada, você faz isso e mexer os pés também. Tá? Porque as extremidades, normalmente, a gente tem menos circulação do que o resto do corpo. Entendi. Tá? Então, aí você estimula esse sangue aí para as extremidades, para você não ficar com a mão gelada e assim por diante. Isso acontece também, né? Acontece muito. E aí, vamos supor, quem corre, que é o meu caso, você começa correndo, tá ali meio... aquecida. Beleza. Quando você para, de repente vem um frio brusco, fica tudo gelado, você vê até, às vezes até a unha roxa. Fica roxo os dedos, principalmente as pontas dos dedos. E aí, e às vezes você começa o exercício com um monte de casaco, aí você vai tirando. Né? Tanto que nas maratonas dá pra gente ver, o pessoal vai largando as roupas no meio do caminho. Isso é muito comum, maratona de Chicago, que é muito frio, de Boston e tal. O povo vai correndo, gente, vai tirando, quando você vê, tem ali agasalho de todo mundo que eles realmente largam. Isso. Só que depois você precisa se agasalhar, né? Senão a dor aumenta. E até, às vezes, quando tem maratonas, assim, que são provas longas, normalmente a mão vai ficando fria. E aí, essa estimulação, mesmo correndo, você consegue fazer. Então, para quem pratica esporte, pode começar a fazer essa estimulação. E do pé? Como é que a gente estimula o pé? O pé é só movimentar os dedos. Também. Isso, tá? Principalmente depois, tá? Para que essa friagem você não pegue, para não ficar gripado depois, porque o seu corpo está muito aquecido durante o exercício. É verdade. E aí você pega essa rajada de vento, você já começa a ficar gripado, o seu sistema imune é baixo. E isso não é legal, porque daí vai parar de treinar mesmo. Né? Aí que aí que não vai ter força, E aí aparecem outras dores, que as dores articulares, que o esportista também tem, às vezes por causa de algum impacto, ou às vezes alguma lesão antiga que possa vir a aparecer uma dor. Ela fala os meus casos assim, de uma maneira... Tô descrevendo. Aquele meu... Não, impressionante. O músculo tá legal, voltou. É só eu correr, acaba a corrida, ele grita. Aí vai eu lá com o dedinho, fico tentando soltar o músculo. E agora no frio... Não é brincadeira. Alonga antes e depois para que você não sinta isso. E o que mais que a gente pode fazer? Vamos lá. Perna, braço? Isso. Sentado mesmo, é legal a gente falar da cervical. Porque normalmente a gente contrai bastante no frio, ou dorme encolhido, essas coisas, então a gente acaba tensionando muito a cervical. Dá uma travada, né? E o alongamento da cervical é um alongamento que dá para fazer em qualquer lugar. No carro, ou no escritório, ou em casa mesmo, sentado em qualquer lugar. Você vai passar uma mão para trás, sempre olha para frente, estica bem, e aí com a outra você vai puxar a cabeça para a lateral. Puxou, contou 15 segundos... Faz 3 vezes de cada lado alternado. Isso é pra todo mundo, né? A Carol ainda não sentia essa dor. Nem espera pra sentir, vamos prevenir. Isso. Melhor não deixar ela aparecer. Uma coisa que eu falo às vezes lá na clínica, eu falo alongamento é igual escovar o dente. Você não escovar o dente todo dia? Alonga todo dia. Alonga todo dia. Então assim, acordou, alongou. Isso, perfeito. Ou às vezes até pode fazer 2 vezes por dia. De manhã e à noite. Para que você durma bem e assim por diante. Muito bom. Certo? Cervical, então, ok, que também é um lugar que pode ter dor. Agora eu quero saber da coluna, minha amiga. Coluna é brincadeira. Quem tem dor na coluna nessa época do ano sofre muito. Muito. A coluna grita, né, gente? Quem quiser fazer perguntinha a respeito de coluna, pode colocar. Isso. Tanto a coluna quanto o joelho. Normalmente tem muita gente que sente dor no joelho. Dor no joelho também. Isso. Normalmente o joelho já é mais por algum desgaste e também coluna pela artrose. A artrose ele é um desgaste da articulação que a gente tem, tá? Então, primeira coisa, dobra uma perna,
puxa aqui. Se tá difícil, pode dobrar essa perna aqui de baixo e puxa essa. Tá? Isso a mesma coluna. coisa. 15 segundos, 3 vezes de cada lado. Esse alongamento tanto é bom para a coluna quanto para o joelho. Tem muita gente que fala assim, ai, tá difícil de dobrar o joelho, tá duro, tá travado. Por causa do frio. Esse você já vai conseguir. Tá legal. Tá? Vamos colocar uma perguntinha do público, aí a gente já vai para um próximo alongamento. Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Um beijo, Silvana, obrigada. Pra quem tem fibromialgia, qual o melhor alongamento? Fibromialgia é um caso específico, né? Quando pergunta é complicado, porque fibromialgia, gente, é uma dor contínua, constante e o ano inteiro, não é só no inverno. Não. Claro que a fibromialgia, ela também piora. Piora muito no inverno? Piora. Só que assim, a fibromialgia tem vários outros fatores, não só dores articulares, como dor muscular, e tem também relação com a alimentação. Ah, é? É. Então tem muita gente que tem a fibromialgia e toma remédio muito forte, por causa dessas dores fortes. Então a fibromialgia também tem um lado psicológico, então tem tudo junto e é muito difícil ser tratado, porque a fibromialgia tem os seus altos e baixos. Entendi. Né? Tem as crises? Tem época que você tá super bem, aí você vai lá e tem época que você fica muito mal. Então é até difícil de tratar a fibromialgia. Mas, por exemplo, uma pessoa com fibromialgia que chega para você, quiropraxista, o que pode ser feito? Manobras podem ser feitas num momento de crise até para ajudar aqui naquele quadro? Sim, principalmente as manobras e às vezes algum tipo de massagem, mas uma massagem mais leve, porque ela tem uma dor muscular muito grande. Então, é no músculo, né, da fibromialgia. Então, se você faz uma massagem às vezes muito forte, você acaba prejudicando a pessoa. E tudo vai depender de como ela tá no dia. Se ela tá bem, a gente pode mexer e fazer tranquilo que ela não vai sentir pior. Mas se ela tá com dor, é poucos procedimentos só para ela melhorar um pouco do que ela tá hoje. Gente, é terrível. Eu acho que valeria a pena a gente fazer uma pauta só sobre fibromialgia, com vários profissionais, como você falou. É uma doença multidisciplinar e tem muita gente que sofre muito com o problema. Porque é uma dor, falam que é uma dor, assim, muito forte, constante, que não para. Não é que você toma um analgésico, não é assim, né? Não. Tem que ter um outro tipo de controle. Eu acho que vale a pena, a gente vai pensar nessa pauta. E aí você vem para falar da sua experiência como quiropraxista. Perfeito. Fechou? Fechado. Então, outro exercício que a gente pode fazer para alongar mais. Vamos lá, Ju. Dos alongamentos que até essa dor que você sente aí do quadril, dobra as duas pernas. Eu falo que é o alongamento do 4, que é uma coisa que é mais fácil de decorar, tá? Você vai fazer o 4, certo? E pode deixar aqui. E puxar essa perna que tá aqui embaixo pra cima. Essa aqui, ó, por trás. Aí. Assim. E aí puxa, tá? Você vai sentir alongar a perna inteira e o glúteo. Sentindo alongar o glúteo, tá alongando consequentemente a lombar também. A lombar também. Também. Porque o glúteo é a região que suporta toda a lombar. Então, se você alonga e relaxa a musculatura, logo a sua lombar também relaxa. Entendi, eu não sabia disso não, nem imaginava. Então, se você sente alongando tudo aqui da parte de trás da coxa e glúteo, tá pegando a lombar. Tem muita gente que sente dor na lombar e aí consegue alongar glúteo, você já consegue sentir a melhora na lombar. Olha, gente, e quando a gente está falando de coluna, claro que tem casos específicos, a gente não pode generalizar e tal, mas no geral, quando está muito frio, até as pessoas que não têm absolutamente nenhum problema têm dor na coluna. Sim. De falar assim, o que você fez? Você pegou um peso? Você fez... Não fiz nada, tô com dor na região da lombar. Às vezes tem gente que uma fala postura? Assim, então, porque consequentemente do frio que a gente se encolhe, a gente cria uma má postura que, na verdade, é uma forma de proteção do corpo. Entendi, de ficar. Isso, que aí a gente se encolhe, a gente encurva muito a nossa coluna. Entendi. Curvando a nossa coluna, normalmente a gente começa a sentir dor. E dormindo, por exemplo, a gente curva mais ainda, a gente se encolhe mais ainda. Tem muita gente que acorda com dor por causa disso. Entendi. Não, à noite a gente já fez essa pauta. Gente, à noite, no frio... É pior ainda é uma postura de dormir, aí começa a juntar tudo, né? Quando tá com frio, então, que vai encolhendo e encolhendo até que aquece, né? Meu Deus, e quando você vê, você tá toda dolorida. E mesmo quando aquece, a gente não relaxa, a gente continua naquela postura, e aí é pior. E lembrando, eu vou colocar mais uma pergunta do público, mas só o pessoal de casa lembrar, faz aquilo que não pode dormir, daquele que não pode dormir de jeito nenhum. De bruço. De jeito nenhum. Alguém se identifica? Alguém aqui dorme de bruço?
A cara dele é bom, né? Eu também direto, vejo, mas eu lembro da Lilian falando, Carol, não pode. Gente, é muito bom dormir assim. Eu brigo com todo mundo. É uma delícia, uau. Pra pegar no sono eu preciso fazer isso. E aí ela já deu várias dicas, tá lá no YouTube, aqui no programa mesmo. De tudo. E olha, não pode. Isso é uma das coisas que acaba... É a pior coisa. Primeiro, frio com a sua coluna. Por causa da cervical. Você vai ficar sempre pro lado. Tá. E aí você vai tensionar mais de um lado do que do outro. Não dá pra dormir com a cabeça no travesseiro. Não dá. E não respirar, né? Não dá. E aí prejudica a lombar também, né? Você acaba forçando a lombar. Então, se você dorme assim, pode ser que você acorde dolorido por causa disso. Com certeza. Agora no frio. Vamos lá, vamos colocar mais uma perguntinha do público, né, Má? Quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Kika. Ai, adoro esse apelido que é de Érica. Adoro, Kika. Beijo. Pra quem tem síndrome do... Piriforme. Piriforme. Qual o melhor tratamento? Que síndrome é essa? A gente tem uma musculatura que chama piriforme, bem que vai do glúteo até o quadril. Tá? E aí ele tensiona. E aí você sente nas duas extremidades. Você pode sentir dor na coluna e no quadril. Entendi. Então tem muita gente que acha, fala, tô com inflamação no quadril. Mas não, às vezes é essa síndrome do piriforme. E aí essa liberação muscular e o ajuste, que é o alinhamento da coluna, melhora muito rápido. A síndrome do piriforme, às vezes tem gente que fala, não tem solução. Mas tem e é muito rápido ser tratado. E na maioria dessas dores até que surgem no inverno, que se intensificam no inverno, as manobras de quiropraxia ajudam muito. Muito, porque alinhando a coluna, a gente lubrifica a articulação. E aí, lubrificando, ela consegue se movimentar melhor e aí logo diminui as dores. E aí, gente, qualidade de vida, né? Porque sentir dor ninguém merece. Não. Né? A gente é incapacitante. Algumas são incapacitantes, a gente se sente muito mal, não consegue fazer absolutamente nada. Pra gente fechar, claro, tem que ter manobra de Lilian Saldanha. Que você vai estar lá. Não façam isso em casa, hein? Não façam por isso favor, em casa. Procure Vamos de pescoço? Vamos. Vamos de pescocinho, cervical, olha lá. Enquanto aqui. eu agradeço aqui o trabalho da queridíssima quiropraxista Lilian Saldanha. Olha lá. Não façam isso em casa. Então, também. Foi. Mais um. Ai. Que delícia, a gente tá acostumada, é muito bom. Quando a pessoa não tá bem, o estralo é muito grande? Ele é mais alto, normalmente mais alto e mais seco. Aí quando tá travado, ele... Dá pra destravar fazendo isso? Dá, muito. A pessoa sente o movimento na hora, assim. Sério? Fala, não consegui olhar pro lado, aí já consegue. O trabalho de vocês é um espetáculo. Olha, vou agradecer mais uma vez a queridíssima Lilian Saldanha. Vou deixar um telefone para vocês, é o 98932-3850. 98932-3850 e no Insta... Clínica Move You, tudo junto, sem ponto, sem nada. @ Clínica Move You. Isso. Você já encontrou o trabalho dela. Gente, quiropraxia é um negócio tão bacana. Conheça mais, mas converse com quem entende, com quem estudou, com quem sabe falar sobre o assunto. Lilian Saldanha é uma delas. Obrigada, viu? Adoro sempre que você vem. Ju, relaxa. Fica aí que tá bom demais. Obrigada, viu?